Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias temos estudado a Palavra de Deus. Usando a lição de Escola Sabatina, nós temos aqui destrinchado as verdades que o Senhor tem pra gente hoje. Nós que vivemos um pouquinho antes da volta de Jesus. Hoje então é domingo, hoje nosso tema de estudo é a ira do Cordeiro e hoje, dia 1º de junho. Que esse mês seja abençoado, que Jesus esteja no seu coração, crescendo cada vez mais. E sem delongas, vamos ao conteúdo que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos abrir na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Apocalipse capítulo 6. Convido você, se for possível, que você pegue a sua Bíblia e abra em Apocalipse capítulo 6. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui para lermos juntos esse texto, que nos fala um pouquinho sobre a ira do Cordeiro. Capítulo 6 de Apocalipse, versos 12 até o verso 17. E diz assim, a palavra do Senhor. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como o saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por forte vento, ou vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Nesse verso que a gente começou a ler e já terminamos, foi rapidinho, são apenas alguns versinhos da Palavra de Deus, o capítulo 6 de Apocalipse, nós vemos um dos últimos momentos da história desse mundo, em que os maus, aqueles que escolheram por sua livre e espontânea vontade, por seu livre-arbítrio, estar longe de Deus, diante dos acontecimentos da volta de Jesus, vão se esconder, vão correr que nem malucos e vão pedir para que as rochas os escondam, para que as cavernas os escondam, qualquer lugar, qualquer abrigo, para não verem a face de Jesus. Esse momento da volta de Jesus vai ser pura alegria para nós que conhecemos Jesus, que queremos viver com Jesus e já vivemos aqui nesse mundo, só que para aquele que não escolhe Jesus, gente, é horrível, é terrível. É como você estar na frente de Deus mesmo, só que dessa vez sem um intercessor. O ser humano, pecador, é fulminado pela presença de Deus. Por isso nós precisamos tanto de Jesus para tirar a natureza pecaminosa que existe dentro da gente e para a gente ser purificado e termos acesso por Cristo ao reino do céu. Quem escolhe se afastar de Jesus, a consequência das suas escolhas serão terríveis. São pessoas que viverão com medo, com terror, com ansiedade e sentimentos profundos e fortes que só as afastam de Deus. A lição da Escola Sabatina pede para a gente continuar comparando esses momentos finais da história com Mateus no capítulo 24. Então vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 24, um ensinamento de Jesus sobre o tempo do fim. Capítulo 24, versos 36 até o verso 44. Então, Mateus 24, versos 36 até o verso 44. E diz assim, as palavras de Jesus. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos,
porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nesses versos, Jesus fala da brevidade da sua volta, como a gente tem que estar atento, e não simplesmente viver esse mundo como se ele nunca viesse, como se Jesus nunca voltasse. Jesus logo estará voltando. E eu gosto do pensamento que eu aprendi há alguns anos, que é o seguinte, que a gente tem que viver as nossas vidas como se Jesus jamais voltasse, mas estarmos prontos hoje, caso ele volte. Tenha comunhão com Jesus, faça seus planos, estude, case, mantenha seu casamento, tenha filhos, enfim, viva a sua vida. Mas não se esqueça de colocar Jesus em cada momento, porque quando ele voltar, aí sim, você estará com ele para a eternidade. Que Deus possa nos abençoar. Amanhã continuamos o estudo da Palavra de Deus e nesse momento convido você a juntos orarmos. Querido Pai que estás nos céus, obrigado por tua mensagem, obrigado por nos preparar para a tua volta. E nesse momento pedimos que o Senhor nos dê forças, coragem, ânimo, nos dê paz, para que possamos caminhar ao teu lado, tendo a certeza da salvação em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para a gente continuar esse estudo que nos mostra, através do Apocalipse e das mensagens de Jesus, que Jesus logo vai voltar. Fique com Deus, fique em paz. Tchau, tchau.